Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Obrigado, irmão Eduardo. Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É dia de festa, mas eu queria, antes de tudo, descaracterizar uma fofoca. Que vocês acham que crente não faz fofoca? Faz fofoca. E aí fizeram uma fofoca para mim dizendo assim: olha, você toma cuidado, porque lá na igreja só tem gente bonita. Antes era uma fofoca, mas agora eu vejo que é uma verdade. É só gente bonita, só gente elegante, perfumada. Que bom que nós possamos ser o perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia de festa, dia de muita alegria, dia de muitas emoções. Como o presbítero, nos levou eu que não conheço a história, fiquei ali pensando. Eu gosto de ler livros e gosto de imaginar enquanto estou lendo. Enquanto ele lia ali, eu fiquei imaginando a história, vivendo a história dentro da mente, dentro do coração, e espero que você também. Então, não tinha como não se emocionar e participar desse momento histórico da Igreja Presbiteriana do Centenário. Antes de tudo, quero trazer um abraço da minha esposa Tabita. Ela não pôde estar aqui presente, Logo que eu cheguei, o presbítero perguntou. A minha esposa, infelizmente, está embarcando hoje. Ela é representante das escolas cristãs no Brasil, de uma associação chamada ABECA, não sei quantos aqui são pedagogos e conhecem, das escolas internacionais, e ela representa no Brasil, e de vez em quando tem reuniões, e ela ficou muito triste, porque ela gosta de participar. Ela é, inclusive, presidente do Ministério da Infância, do nosso presbitério, e gosta de conhecer, como eu conheci a nossa família, e ela manda um abraço, e espero ter a oportunidade de estar outra vez. Mas quero também trazer um abraço do meu conselho, da minha igreja a esta igreja, a esse momento que nós temos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade. E sem muitas delongas, vamos pensar um pouquinho do que Deus tem falado para nós, Para nós, vamos incluir como parte da igreja, Nesse tempo todo. E hoje, como dia de festa, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 118. O irmão leu o Salmo 116, iluminado pelo Espírito Santo, e nós vamos meditar um pouco, refletir nesse dia, nessa data especial, e vamos pensar no Salmo 118. Abra a sua palavra, você pode acompanhar também, eu acredito que aí no telão, não é isso? Na frente de vocês. Seria importante projetar os versículos, se for possível. E nós vamos pensar um pouco exatamente de tudo que já foi dito, de tudo que já foi falado aqui. É dia de ações de graças, amém? Dia de ações de graça. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por essa obra tremenda, por essa ação tremenda, da Trindade no meio desta igreja, realizando, a misericórdia durante 66 anos, mas também manifestando a profunda graça de Deus. Profunda graça. Se estamos aqui para comemorar esses 66 anos, foi pela graça e tão somente pela graça do Senhor. Você crê nisso? Então, o Salmo 118 vai fazer nos refletir um pouquinho. Não vamos ler todo ele, nós sabemos que os salmos podem ser divididos de várias maneiras. A gente vai ler os versículos principais e ao longo da reflexão a gente vai passando novamente ali em todo o salmo. Então, vamos ler comigo todos juntos a uma só voz. Vamos fazer como os antigos faziam, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler, meu irmão lá, maravilhoso do ponto, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 24 e o versículo 29, todos em uma só voz. Leiamos o versículo 1, está lá. Rendei graças ao Senhor, por quê? Aleluia. Versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. E o versículo 29. Rendei graças ao Senhor, por quê? Senhor, é sobre esta misericórdia, sobre essa fidelidade, sobre essa graça que nós nos colocamos diante da Tua presença. E pedimos para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra seja revelada de forma sobrenatural. Digo isso todas as vezes porque o homem natural não pode entender das orientações do Senhor.
Então, que não sejamos esse homem natural, mas de forma sobrenatural possamos receber da tua palavra em nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. O salmo é convidativo, é momento de regozijar-se, alegrar-se pelo dia que o Senhor nos fez. Estava lá, hoje é o dia que o Senhor nos fez. Mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui para lhe render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É hoje, não é amanhã. Hoje é dia de manifestar essa alegria, essa satisfação, esse prazer pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A teologia, para quem gosta de estudar, eu já passei por isso, né? A gente, quando está lá no auge do seminário, gosta dessas questões teológicas. Aliás, presbiteriano gosta disso, mas eu gosto de mencionar só porque eu me lembro quando eu acabei a academia, o professor chegou para mim e falou assim, quando me deu o canudo, ele falou assim, agora que você parou de estudar teologia, comece a ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia. Mas eu quero trazer para vocês, para que a teologia divide os salmos em várias categorias, para quem gosta de estudar, para quem está no seminário sabe disso. O salmo pode ser dividido em salmos de ações de graça, em salmos pode ser dividido por momentos de louvores, há salmos de lamentações, há salmos que vão falar sobre a vida dos reis, e assim vai sucessivamente, cada um dá a sua classificação. Esse especificamente cabe a um conjunto dos salmos, que é os salmos do Halel, que são os salmos, por isso que o irmão leu aqui o 116, que são os salmos que eram usados exatamente para os momentos das festividades. Enquanto alguns historiadores, quando eles iam para o templo, aqui em especial era tempo da festa das tendas, aí depois você vai pesquisar lá em casa, hoje é a era do Google, você pode fazer lá em casa, o que o pastor está falando, né? Era o momento das festas, e se é um povo que gostava de festa, era o povo de Israel. Jesus Cristo gostava de festa, de alegria. A gente acha que não, mas ele gostava. Então era um salmo que muitas vezes era lido nesses momentos das festividades, momento de alegria, momento de prazer, momento de satisfação pelo dia do Senhor, pelo que o Senhor tinha feito. É claro que esse versículo também e outros que a gente vai ver aqui é considerado como salmo messiânico, mostrando já, simbolizando naquele momento a vinda do Senhor Jesus Cristo, centralizado no Senhor Jesus Cristo. O dia que o Senhor fez do nascimento, mas também da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim pode ser dividido os salmos. E os salmos, muitas vezes, se é uma leitura que eu gosto, é a leitura dos salmos, porque nos salmos nós podemos nos relacionar com Deus face a face. Para quem é da área da terapia, precisava ler melhor os salmos, porque os salmos nos permitem de fato se colocar diante de Deus e derramar as nossas lágrimas, mas também apresentar as nossas angústias, as nossas tristezas, mas também apresentar as nossas alegrias, as nossas satisfações. Se você fizer uma boa leitura do salmo, o salmo é isso, é o momento que Deus permite que a gente entre na face dele e de fato derrame o coração, derrame a alma, derrame a vida de como ela está, sem contudo perder a fidelidade, a misericórdia e a bondade do Senhor sobre nós. É lá, no momento, face a face. Alguns, como eu disse, acreditam que o Salmo 118 era sobre uma perspectiva messiânica, e muitas vezes ela vai apontar de fato, como eu disse, como alguns versículos que a gente vai ver, né, para a questão do Cristo, simbolizando a vinda do nosso Cristo. Outros vão dizer que é um Salmo de Davi, outros vão dizer que é um Salmo do próprio Ezequias, quando dá a restauração do povo de Israel após o exílio, que é uma declaração. Não se fecha aqui as opiniões, né, mas no geral, o que nós podemos dizer é que no geral é um Salmo de ações de graça, pelo reconhecimento da benevolência, do favor do Senhor no meio de nós, amém? No geral é isso, independente se era de Davi, se era de Ezequiel, o fato é que o Salmo vai mostrar essas ações de graça pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela fidelidade do Senhor nas nossas vidas. É o que está lá no versículo 24, pode lançar lá para nós, o que vai dizer lá no versículo 24, olha lá de novo, a gente leu lá, este é o dia que o Senhor, então o quê? Regozijemos e alegremos. É o Salmo que nos convida a isso. E não há nada melhor para esse dia, de 66 anos, ter essa reflexão de regozijar-se e alegrar-se no Senhor, pelo que Ele tem feito até os dias de hoje. O salmista nos inspira esta noite
a render graças, é isso, a alegrar-se ao Senhor pelo favor e a bondade para com a igreja presbiteriana de Centenário. Ele nos convida, como diz lá o 23, pode lançar para nós, a reconhecer que este favor tem sido maravilhoso com a igreja presbiteriana de Centenário. Versículo 23, lança lá para nós. Ele nos convida a isso, a esse reconhecimento de ver as maravilhas do Senhor manifestado no meio da sua igreja. Isto procede do Senhor e é maravilhoso. Como é bom pensar, e ao ouvir a história, eu fiquei aqui exatamente imaginando, apesar, como o Senhor, como o irmão coloca, apesar de muitas vezes, talvez a gente tenha pisado errado, ou talvez pisado equivocadamente, se é que um bom reformado não vai pensar assim, porque tudo está nas mãos do Senhor, mas o fato é que nós podemos ver ao longo da leitura da história, que as maravilhas do Senhor esteve presente no seio da igreja, em todos os sentidos, isso ficou muito claro. Então o salmista nos convida a reconhecer essas maravilhas, a contemplar as maravilhas do Senhor no meio de nós. E é uma atitude que a gente vem perdendo ao longo do tempo. Parece que a gente não tem tempo mais para sentar e simplesmente olhar e reconhecer as maravilhas de Deus na minha vida, na vida do meu irmão e na vida da sua igreja. Nós perdemos esse momento de olhar e reconhecer. Então hoje o salmista nos convida a esse reconhecimento, de olhar durante esses 66 anos e ver as maravilhas do Senhor. E ao ver as maravilhas do Senhor, se alegrar. Aquilo que temos recebido do Senhor é o primeiro passo de um coração grato e pronto para, em agradecimento, louvar e render graças a Ele. E reconhecer as maravilhas é isso. É entender do que nós temos recebido de Deus e ao receber das suas maravilhas, ter um coração altamente pronto e grato. Para o quê? Para render graças. Para render graças. Então nesse dia, como diz lá, o dia que o Senhor nos fez, nós vamos agradecer a Deus, amém? Nós vamos agradecer a Deus. Primeiro lugar, por que nós vamos agradecer? Pelo extraordinário, estava pensando, pelo extraordinários acontecimentos que houve na igreja presbiteriana de Centenário. E eu quero fazer um parênteses aqui nesse momento, falei para o Eduardo que ia fazer. E eu queria convidar que eu vou quebrar o protocolo, o pastor César me perdoe, mas eu quero convidar aqui a irmã Luísa, não é isso? Quero convidar aqui a irmã Luísa, que é a filha da irmã Ruth, que ainda é o pilar dessa igreja, 93, 94 anos, é isso? Vou quebrar o protocolo, vou sair daqui, nós presbiterianos, às vezes ficamos, vem cá minha irmã, chora não, hein, que eu também choro. Mas eu também quero convidar, a irmã Tânia, é isso? A irmã representante da SAF? Leila, cadê a Leila? Leila, se a Leila não está... Leila, mas também pode vir aqui todas as irmãs da FAS, pode vir da SAF, pode vir. Quem está aqui nessa noite da SAF, venha. Pode vir. Em nome do Senhor Jesus, vem. Isso. Olha que coisa linda. Nós vamos agora louvar a Deus. O irmão Eduardo também, por favor. Depois dessa história linda, desse trabalho lindo, nós vamos agradecer a Deus e agradecer pelas maravilhas extraordinárias que o Senhor tem feito nesses 66 anos, amém? Se o Salmo nos convida a render graça, nós vamos render graça, claro, primeiramente ao Senhor, mas também pelas maravilhas. E essas pessoas que estão aqui, eu sei que muitos mais, pode vir, irmã, o pastor está limpinho, está cheirosinho. Pode vir aqui pertinho de mim, vem cá. O pastor passou perfume hoje para vir para o culto. É dia de festa. Pode vir. Vem cá, fica aqui pertinho de mim. Eu aprendi de um grande pastor que a gente tem que aprender a louvar e dar honra às pessoas enquanto elas estão vivas. A gente tem essa mania de honra após. Não, enquanto está vivo.
E essas pessoas que estão aqui, eu também pesquisei um pouquinho com o Eduardo, fazem parte da história da igreja. Mas mais do que isso, fazem parte das colunas da igreja. Há uma simbologia muito bonita quando Salomão vai construir o templo, e depois que ele termina, no finalzinho, ele coloca 2 colunas na frente do templo. Para quem gosta de estudar simbologia, aquelas 2 colunas eram para que, quando o povo entrasse de uma forma pedagógica, lembrasse de 2 grandes nomes que foram importantes na vida de Israel: o Senhor e o seu bisavô, pela honra, pela moral, pela esperança e pela fé que lançaram ao Senhor. Hoje, não só essas mulheres, como a irmã Luísa e entre outros, o Eduardo representando toda a igreja, são as colunas da igreja. Primeiro porque um dia acreditaram que era possível. E a irmã Ruth, apesar de não estar aqui, está representada na sua filha. Que era possível, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, amém? Pela fé. Porque nós vivemos pela fé. E depois, porque eu soube, se há algo que eu defendo desde o início do ministério, é esse ministério chamado SAF. Eu falo para a minha igreja. A gente sabe o que a SAF pode fazer, e o que ela fez, faz e fará. Desculpe, meus irmãos, todos os ministérios, mas nós sabemos a força, e nós sabemos que na história, nos feitos extraordinários desta igreja, o Senhor, um bom tempo, usou a SAF para ser a coluna, a sustentação, em nome de Cristo Jesus, desta igreja. É verdade ou não é? Então hoje, em honra ao Senhor, louvemos. Quero convidar a igreja a ficar de pé e dar uma salva de palmas bem forte e bem longa a essas colunas da igreja. Por favor. Obrigado, irmãos. Obrigado. Pode sentar. Pode bater palma. Pode bater palma. Honra ao Senhor. Mais um. Amém. Que lindo. Poder sentar, igreja. Parabéns. É isso. Render graças é isso. A Deus, mas também a quem é devido, e às vezes nós perdemos. Então, nós estamos aqui nesta noite, em primeiro lugar, para render graças pelos extraordinários acontecimentos que o Senhor fez. E o Senhor fez coisas extraordinárias através dessas vidas e através dessas colunas, e com certeza também através da sua vida, onde muitas vidas foram transformadas, muitas histórias de vidas foram mudadas. Então nós estamos aqui para render graças por isso, amém? Em segundo lugar, nós estamos aqui para render graças, pelo maior benefício nesses 66 anos, que é o quê? Que é ter o livro da história da Igreja Centenário, vidas escritas pela caneta, ou melhor, pelo dedo de Deus, amém? Vamos louvar porque através dessa igreja, vidas foram escritas no livro da vida. Vidas foram escritas no livro da vida. E nós vamos render graças também, e vamos render graças por refletir os favores de Deus até o dia de hoje. Quero ver se vocês estão afinados, porque Ebenezer... Eu acho que vocês não tomaram café, acho que vem para cá. É alegria, gente. Olha, o Salmo está dizendo, é alegria. Ebenezer... Glória a Deus, é isso. Então, em primeiro lugar, sem muitas delongas, em primeiro lugar, gostaria de pensar com vocês nesta noite o que Deus colocou no meu coração e destacar como bom presbiteriano 3 pontos. Primeiro, a onipresença do Cristo no seio da sua igreja, amém? A onipresença de Deus, a onipresença do Espírito Santo no seio da sua igreja, através dos seus atributos. Que atributos? Primeiro, das misericórdias. Talvez você pode lembrar quantas misericórdias que o Senhor nos dispensou sobre a sua vida nessa igreja. Aliás, sobre a própria igreja. Reconhecer o socorro de Deus, quantos foram os socorros? Reconhecer o livramento, quantos foram os livramentos? Talvez se nós podemos lembrar durante esses 66 anos. Reconhecer a proteção. Aliás, nós precisamos de muita proteção do Senhor.
na cidade em que nós moramos. E se há algo que nós devemos agradecer todos os dias, é pela proteção e livramento do Senhor, porque entramos e saímos, a gente foi e voltou, e o Senhor esteve conosco. Mas muitas pessoas saem e não voltam. Então, nós precisamos reconhecer essa onipresença, né, da Trindade presente no seio da tua igreja, no meio do seu povo, derramando os seus atributos de misericórdia, de socorro, de livramento, de proteção e, com certeza, de muitos milagres e muitas maravilhas. Se nós pudéssemos abrir a oportunidade, como algumas fazem, de você vir aqui e falar: olha, irmão, me fala para mim dos milagres, as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que nós passaremos aqui noite adentro. E nós estamos aqui nessa noite para reconhecer, render graças e reconhecer exatamente essa presença, essa onipresença do Senhor no seio da igreja. Ainda que os tempos fossem difíceis, Ele nos deu fôlego até o dia de hoje, amém? Ainda que a gente tenha passado por momentos realmente tribulados, mas Ele nos deu fôlego até o dia de hoje. Ele nos deu fôlego, inclusive recobrando e revivendo a nossa esperança. A nossa esperança, a nossa força. Se nós estamos aqui foi porque em algum momento, mesmo desanimados, o Senhor nos deu força para que nós continuássemos avante, à frente, acreditando. E quantas vezes, é verdade, a gente não pede a força diante do Senhor. Os grandes servos do Senhor tiveram os seus momentos de perda de força, e parece que o Espírito estava longe. Davi mesmo vai dizer, um certo momento: Senhor, vivifica o Espírito dentro de mim. O profeta vai entrar dentro da caverna e vai ficar lá. Tinha passado por feitos maravilhosos, tinha acabado de realizar atos extraordinários diante de Deus, mas vai lá para dentro da caverna, parece que enfraquecido, perdido. E o Senhor vai lá e vai animá-lo e vai fortificar para que ele continue avante. Talvez aconteceu isso com você, tenha acontecido isso comigo, talvez aconteceu com muitos dentro da igreja durante 66 anos, mas o fato é que se você está aqui foi porque o Senhor recobrou a sua força, recobrou a sua esperança, ajudando a cada um na sua provação, ajudando-nos em cada provação, em cada obstáculo, animando-nos com coragem e com graça, nos fazendo descansar na segurança e na verdadeira paz do Senhor, amém? É o versículo 21, põe lá para nós, versículo 21 e 22, é ali que nós podemos acreditar. Versículo 21 vai dizer o seguinte, olha lá, do próprio Salmo 118, 21, só a gente não perder ali o time e continuar presente. Rendei graças ao Senhor, por quê? E quantos foram os momentos que o Senhor nos acudiu, que nos recobrou a força, que nos reanimou. Levanta, assim como ele disse para o profeta: tem aí água, tem aí pão, come, bebe, vamos embora. E às vezes o que nós precisamos é exatamente isso, vamos embora do Senhor, vamos embora. Desanima não, acredita, tem mais 66 anos ainda, amém? 66 anos ainda, e aí nós podemos acreditar que é isso que o Senhor tem feito na igreja durante esses 66 anos, acudindo, fortalecendo, protegendo, livrando, nos mantendo a força e a esperança. E o 22 vai nos dar a certeza, né? Um versículo que vai inclusive simbolizar e vai mostrar o tipo de Cristo. 22, pode colocar para nós, e quando vai dizer assim, olha só, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio, e nós sabemos que Cristo tem sido a pedra angular desta igreja, a pedra angular inclusive da igreja presbiteriana do Brasil. Muitas ondas têm se levantado, mas nós sabemos que esta pedra é que nos faz descansar em paz e manter a esperança. Lá atrás eles não entenderam e as rejeitaram, mas nós não. Nós podemos ter esperança porque é sobre esta pedra, sobre essa rocha que está alicerçada a igreja presbiteriana do Centenário. Bate os ventos, bate as marés, né? Faz-se de tudo, mas ela permanece vivível, porque sobre esta pedra é que foi fundamentada a sua igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. E nós sabemos que essa pedra é Cristo, somente Cristo, e nada além
e nada além de Cristo. Se nós estamos aqui nesses 66 anos, foi porque Cristo tem sido a pedra fundamental, a rocha, a pedra angular de sustentação. Porque ele mesmo disse para Pedro, olha Pedro, você não tinha condições de falar isso não. Você nem sabe que da pedra que você está falando. E você pode ter certeza que você não tinha condições, mas meu Pai colocou na sua boca através do Espírito Santo. E sobre esta pedra, sobre essa declaração de que eu sou o Cristo, a pedra angular, que muitos vão rejeitar, mas sobre esta pedra, para aqueles que crêem, a minha igreja será estabelecida e as portas do inferno não prevalecerão. Se a igreja Centenário está de pé, ainda que as portas do inferno de alguma maneira tenham tentado ou tentou alguma coisa, nós podemos descansar em paz e redobrar o ânimo, porque o Senhor tem sido a pedra angular desta igreja. Então, nós temos que render graças. Em segundo lugar, nós estamos aqui também para regozijar. Se o primeiro é reconhecer todas essas maravilhas através dos atributos de Deus, o segundo é regozijar. É a palavra chamar. Que chamar, a palavra chamar que está lá no original, que é ser tomado de uma súbita alegria. A palavra chamar é isso, chamar, regozije, quando colocou lá no versículo, chamar, mas é de uma súbita alegria, preenchido. Pedro vai dizer lá, no 1 Pedro 28, 29, vai dizer que é uma alegria indizível, é uma alegria que você não tem como explicar, não tem como dizer. Talvez os mais antigos, vai lembrar que muitas vezes a gente acordava com aquela alegria imensa, alguém falava para nós assim, acordou vendo o quê? O passarinho? Passarinho verde? Eu sou do interior, vocês já perceberam, né? Já viram que eu sou do interior de São Paulo, então vocês vão ver que eu vou falar realmente o porta, carne, porteira, o sotaque vai sair mesmo. Sou do interior de São Paulo, tive grandes professores, cidade americana, e aí é interessante porque a gente tem isso na nossa história. A gente durante muito tempo, inclusive, foi reconhecido como sorveteriano. Quem lembra disso? Por achar que a gente não tem alegria, não é, irmão? Que não tem prazer, que não se regozija, pastor. Porque a gente tem isso, que a gente não se alegra. Mas sim, a gente pode, claro, com ordem, decência, mas a gente tem que ter essa alegria. E Pedro vai dizer dessa alegria indizível, incapaz de ser falada, explicada. Ela tem que estar dentro do nosso coração, como motivo de graças ao Senhor. E nós temos muito esse medo. Eu estava aqui, eu percebi quando o coral acabou de cantar, a gente ficou com medo, ficou só aquelas palminhas assim, Claro que a gente pode sim, com ordem e decência, como a gente sempre pregou, mas pode, mas a gente ainda fica assim. Para mim, render graças, o chamar é isso, é ser tomado de uma alegria indizível. Diz a história de um papagaio que converteu uma pessoa, não sei se isso é verdade, se é mito, se é lenda urbana, mas a minha esposa conta muito essa história do papagaio. Diz que o papagaio pertencia a uma família cristã e aprendeu, sei lá, se de repente ele até se converteu. E aí diz que um dia ele estava lá e uma vizinha ficava disputando com ele. E a vizinha, infelizmente, começou a cantar um certo dia lá, Hilari, Hilarie, lembra dessa música? Lembra dessa música? Aí disse que ela começava baixinha, todo dia de manhã, Hilari, Hilarie, aí o papagaio começava assim, aleluia, 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 glória ao Senhor. Aí a vizinha, não queria ficar mais baixo, começava a cantar mais alto, Hilari, Hilarie, aí o papagaio, aleluia, 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 glória ao Senhor. Aí daqui a pouco a vizinha, daqui a pouco o papagaio, aleluia, 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 glória ao Senhor. E ficava lá disputando com a vizinha com alegria absoluta. Diz, se é verdade ou mito, que a vizinha acabou sendo convertida pelo papagaio. Olha isso. Por causa da alegria. Como é que um papagaio desse pode ter tanta alegria no coração? Talvez nós tenhamos que aprender com o papagaio. Eu gosto de contar muito isso na minha igreja. Eu venho da igreja presbiteriana Monte Carmelo, de Americana, São Paulo. Foi lá que eu me converti nos anos 95, estava saindo do quartel. E eu me lembro de um presbítero, eu acho que não tem isso aqui não, tá? Eu me lembro de um presbítero da nossa igreja, que a gente teve muito isso, Era um presbítero muito sério, muito, daqui da história presbiteriana que nós conhecemos, ele era barbudo. Eu me lembrei quando nós estávamos cantando o hino, e eu gosto de falar isso algumas vezes quando eu vou pregar esse texto, que ele chegava na frente da igreja e falava assim, pegava o hino, abria o hino, com aquela cara sisuda, e falava assim,
Vamos cantar o hino com toda alegria. Como? Ele fazia isso. Vamos cantar o hino com toda alegria. Como? A gente tem isso. Mas o texto está dizendo chamar, ser tomada por uma alegria inexplicável, vai dizer Pedro, quando eu entendo as maravilhas de Deus. E hoje nós estamos aqui para viver essa alegria. Não dá mais para ser sorveteriano. Então, eu vou quebrar o protocolo, que a gente não gosta disso. Vira para o teu irmão e fala assim, alegria, meu irmão. Dá um sorriso para ele agora, bem esquisito. Alegria, alegria, meu irmão. Alegria no Senhor, fala alegria no Senhor. Por quê? A alegria do Senhor? Então, alegria. Então, nós estamos aqui para regozijar-se, ser preenchido por essa alegria indizível, a alegria do papagaio. Nada pode superar esse regozijo na nossa vida. Quando a gente entende da obra de Deus, da maravilha de Deus no meio do seu povo, o resultado é alegrar-se, é regozijar-se. Mas não é uma alegria qualquer. É como o texto está dizendo, é uma alegria incapaz, inclusive, de ser explicada. A senhora acordou muita alegria hoje, né? Pois é. Viu o passarinho verde? Não, vi Jesus Cristo na minha vida. Jesus Cristo na minha vida. É isso. Então, nesses 66 anos, de alguma maneira a gente tem que refletir como tem sido o regozijo da igreja, a alegria da igreja, a satisfação da igreja por todas as maravilhas do Senhor no nosso meio. Amém? Em terceiro e último lugar, o Salmo nos convida exatamente, parece igual, mas não é, do regozijar, mas ter essa constante alegria nele, alegria no Senhor, alegria no Cristo, alegria no Espírito Santo, porque nós acabamos de falar agora, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Se há um dos testemunhos que nós podemos dar lá fora, é a alegria que nós temos em nossos corações, porque as pessoas vão se incomodar, quando ela perceber que apesar de tudo, a gente consegue se regozijar no Senhor, elas vão se incomodar. Mas não é possível. O mundo está caindo e você aí. Pois é Jesus Cristo no meu coração. Porque a alegria dele, inclusive, é a minha força. A alegria nele é a minha força, é a minha esperança, é a minha caminhada. O sábio vai dizer que a alegria, inclusive, formoseia o rosto. Nós já sabemos que a alegria, inclusive, provada aí pela ciência, para quem gosta de ciência, vai estudar ciência, principalmente na área da medicina, a gente sabe o quanto que é importante, inclusive, um coração alegre, satisfeito, como pode mudar muitos diagnósticos, provado pela ciência, é só você ler, não quer ler a Bíblia, vai ler a ciência, porque ela fala sobre isso, mas nós sabemos que a palavra é maior do que qualquer ciência, e a alegria no Senhor, a esperança nele, acreditando nele, tem que ser a minha satisfação no dia a dia, né? Trazendo formosura para o meu rosto, para a minha alma, para o meu coração. Eu fico tão triste porque a palavra do Senhor fala isso, mas hoje em dia, né, em especial, a gente sabe disso, né, porque as mulheres ganharam essa beleza da alegria do Senhor, mas às vezes eu ando pela rua e eu vejo as mulheres passando pelo só assim, ó. Não tem mais Vocês estão rindo, mas não é para chorar. Não tem mais aquela beleza, né? É claro que a gente não vai ficar dando um sorriso, né? Para tudo, para todos, mas aquela, né, a satisfação, e as pessoas olharem realmente se encantar com a gente, por saber que é do Senhor que vem essa satisfação. Mas as mulheres, às vezes, eu falo dentro da própria igreja, passo pelo pastor, bom dia, pastor. Alegria, satisfação, porque é a nossa força no Senhor. Paulo em Filipenses 4, 5, não precisa passar, vai dizer, alegrai-vos, e aí ele vai dizer assim, repito, alegrai-vos e alegrai-vos. Ele tinha tanta consciência disso que ele vai dizer lá para a carta de Filipenses, olha, se tem uma coisa para dizer para vocês, é que vocês se alegrem, e aí ele põe uma vírgula e fala, se alegrem, parece que a gente perdeu esse prazer de se alegrar no Senhor.
Gosto de uma frase de Martinho Lutero, que ele dizia assim: se no céu não tiver alegria, eu não quero ir para lá. Eu achei muito bonito isso. E eu falo mesmo, se no céu, porque a gente acha que é isso, que às vezes, né, preso às nossas liturgias, que são importantes, mas a gente se esquece de regozijar-se no Senhor. E aí Lutero vai dizer assim: olha, se no céu não tem alegria, eu não quero ir para lá. Tive uma menina que chegou na Igreja Batista, e isso é verdade, eu participei desse testemunho, e ela era essa menina realmente, sabe essa menina que talvez nem a nossa igreja não pode frequentar mais? Ela era uma menina realmente alegre, feliz, dada para cima, tal, aí quando ela acabou o culto, lá é diácono, né? O diácono chegou para ela e falou assim: vem cá, menina, fiquei te reparando no culto, não pode ser assim não, tem que ficar mais, né? Veja, da próxima vez você se aquieta, não é assim não. Aí disse que ela foi triste para casa. Puxa vida. Aí ficou pensando, voltou para o culto da outra vez, né? Aí, mas, assim, isso aí deve ser besteira. E novamente, lá no culto alegre, feliz, né? Sabe essas pessoas que nasceram para a felicidade? Aí o diácono de novo chegou nela e falou assim: menino, já falei com você? Na próxima vez, senão você não vem para a igreja mais não. Não é assim não, você tem que se comportar. Fica dando esses dentinhos aí. Que alegria é essa? Aí disse que ela foi para casa. Ela morava no sítio, toda cabisbaixa, toda triste. Eu acho que aqui não acontece isso não. Aqui não acontece isso não, né, irmão? Aí ela foi toda triste para casa, ela morava num sítio, pastor. Aí disse que ela tinha um cavalo velho, sabe aquele cavalo velho? Aquele cavalo triste, já remelento, você sabe? Vai ficar remelento. Lá na beira da cerca, nem consegue mais andar mais todinho. Tá toda... Era o cavalo dela, antigo. Aí ela foi passando assim. Aí era Rio Branco, né? Parecido Napoleão. Aí disse que ela chegou perto da Silvia, assim, olhou para Rio Branco, pegou na face dele e falou assim: é, Rio Branco, só você pode ser membro daquela igreja. Pois é. Piper, que é um teólogo que eu gosto muito, inclusive, lançou um livro chamado, você pode ler, Teologia da Alegria, que vai mostrar sobre essa vida de satisfação no Senhor. Para nós, nesta noite, estou indo para o fim, para nós, nesta noite, diante dessa comemoração, diante desse momento tão especial diante de Deus, nós temos como ato de fé, como um ato da fé, ter essa consciência de render graça, de render ações de graças ao Senhor. Por quê? Por saber que só nele há verdadeira felicidade, verdadeira satisfação, verdadeira vida e verdadeira paz. Amém? Então é isso. O que cabe para nós nessa noite, olhar para toda essa história, pelo ato da fé, não perder esse sentimento e ter a atitude de realmente render a verdadeira graça diante do Senhor. O versículo 16, render graças ao Senhor, por saber que só nele nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira esperança e a verdadeira satisfação. É praticamente uma obrigação nossa entender isso e viver isso para honrar e glorificar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver essa alegria, viver essa satisfação, apesar de tudo. E aí, meus irmãos, eu quero concluir com vocês o seguinte: hoje é dia de festa, amém? Festa! É festa! Então regozije, se alegre e reconheça as maravilhas do Senhor. Festa! Festa, e festa tem que ter tom de louvor, como a gente viu. Festa tem que ter tom de adoração, como eles faziam. O Salmo, inclusive, 118 era para isso, era para os dias da festividade, para lembrar desses feitos do Senhor e cantar e louvar os feitos do Senhor. Então eu fiquei muito satisfeito de ver toda essa liturgia, de ter esses momentos maravilhosos de louvor, de adoração, de satisfação do Senhor, mas isso não pode ser só hoje. Isso tem que ser uma constante da nossa vida, como um ato de fé, daquilo que a gente vê diante do Senhor, com um ato de fé que anuncia que o Senhor é Deus, amém? E Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Então render graça é isso, e acreditar que o Senhor continua sendo a nossa salvação, que o Senhor continua sendo a nossa sustentação,
que o Senhor é que vai continuar escrevendo a nossa história, como Ele escreveu até agora, e que no Senhor nada pode nos abalar. Então, é dia de festa. Festa porque Ele é a razão pela qual podemos viver com alegria, como bem disse o irmão em vários momentos, mesmo nas batalhas, e ter paz inexplicável para o mundo. Passa os céus e a terra, a palavra não passa. Se a sua palavra não passa, a minha alegria também não passa. Aconteça o que acontecer, eu continuo em paz. Eu continuo em paz. Não é que o Senhor, você já ouviu esses, né? A gente está muito cheio dessas frases do dia a dia. E você já ouviu uma delas? Eu podia citar várias. Não é que de repente o Senhor vai te livrar dos problemas e da tempestade, mas o Senhor vai estar com você nos problemas e na tempestade. Então eu posso me alegrar. E posso me alegrar como um ato de fé. A primeira palavra que o Senhor disse para aqueles homens que estavam no barco foi isso: ah, homens, por que está faltando essa fé? Estava lá, eu sei que estava tempestade, eles estavam lá atribulados, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, tranquilo, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor, a gente canta isso, né? Do mar, do céu, de tudo. E eu posso me alegrar diante das dificuldades, e alegrar-se diante das dificuldades é um ato de fé. Porque quando eu me alegro diante das dificuldades, eu estou confessando: o meu Senhor, o meu Cristo está comigo. E eu sei que Ele pode acalmar a tempestade. Então, alegria, mesmo diante das dificuldades. Não seja como o Rio Branco. Não seja como o Rio Branco, talvez seja como um papagaio. Mas desenvolva, há tempo. Se nós estamos aqui, porque ainda há tempo de ter essa consciência diante do Senhor, a ponto de incomodar quem está lá fora, a ponto de incomodar quem está lá fora, porque Cristo faz isso na nossa vida. Festa, Ele está conosco e nunca nos abandonará e não nos decepcionará. Amém? Você crê nisso? Então alegria. Alegrai-vos, diz o apóstolo Paulo, mais uma vez, alegrai-vos. Então, meus irmãos, não importa o que vamos enfrentar, tenhamos consciência no amor imutável de Deus por nós sempre, amém? Tenhamos confiança nas suas maravilhas, tenhamos confiança na sua misericórdia, tenhamos confiança nos atos maravilhosos, que o Salmo vai dizer o tempo todo ali. Tenhamos confiança que o Senhor vai nos dar, vai fazer cada dia um novo dia na nossa vida. Tenhamos confiança que Ele é a pedra, é a sustentação da nossa vida e da nossa comunhão, da nossa igreja. Tenhamos confiança, e nesta confiança rendemos graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Então é isso. Então nesta noite que a gente tenha tido essa consciência de: se eu não tenho feito isso até agora, eu me desperte para essa consciência de ações de graça ao Senhor. E principalmente hoje que o Senhor nos fez, e rendemos graça, hoje e para sempre. E que o seu nome seja honrado através dessa alegria indizível, do chamar presente na minha vida, por eu ter fé de que Ele é capaz de fazer muito mais do que eu acredito, do que eu penso. E principalmente por saber que eu posso viver essa alegria, total alegria e satisfação, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Vocês acham que a obra de Igreja Presbiteriana do Centenário já acabou? E o que a gente deve fazer o quê então? Se alegrar. E Deus começou, mas Ele vai também, Ele vai terminar. Então se alegre pelo que o Senhor fez até o dia de hoje. Se alegre pela sua vida, por o Senhor ter dado a oportunidade de estar aqui e fazer parte dessa história, da história do amor de Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém? Essa é a palavra do Senhor, que ela tenha falado profundamente ao seu coração
como ela tem falado na minha. Então o quê? Alegria. Alegria. Dá um sorriso de novo pro teu irmão, não dá? De verdade. Dá um sorriso, vira para ele. Olha lá, tá todo mundo preso. Ele sorria. Alegria, meu irmão. Alegria, meu irmão. Alegria, meu irmão. Louvado seja o Senhor.